Bom dia para o pessoal que está chegando. Vamos começar mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele, certo? Quer em casa, quer não podendo ficar em casa. Bom, quero agradecer a todo mundo pelo carinho mais uma vez. Tem sido muito especial esse tempo que temos tido juntos. E agradecer também pelo compartilhamento das devocionais. Tem crescido o número de pessoas que têm participado e também o número de seguidores lá no Instagram. Aqui no Instagram, e eu quero agradecer a vocês por isso. Para quem ainda talvez não me conheça muito bem, uma breve apresentação. O meu nome é Ana Márcia, mas ninguém usa esse nome praticamente. O meu apelido é Naná, todo mundo me conhece assim. Eu sou casada com o Luiz, minha família está aqui atrás, você consegue ver um pouquinho no porta-retrato. Casada com o Luiz, tenho 2 filhos, a Esther e o João. Nós moramos aqui no interior de São Paulo. Somos membros da Igreja Batista Fonte, em Campinas, e eu trabalho também como enfermeira, mas sou professora na Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Olha lá, o pessoal já me tirando por causa da Ana Márcia, porque ninguém usa. Mas enfim, é o meu nome, eu tenho que dar essa apresentação. Enfim, sou docente da área de saúde da criança e do adolescente, lá na Unicamp. E tenho Filipenses 4.8, esse blog completa 10 anos esse ano, o Instagram é mais novo, vai fazer 2 anos no meio do ano, e saiu super recentemente, há 3 semanas atrás, talvez um pouco mais, o canal no Spotify também, para onde as nossas devocionais têm ido também, tá bom? Então só um pouquinho sobre mim, rapidamente, para que a gente já possa começar então. Muito bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecê-lo por quem ele é ter a resposta apropriada, de entrega e de adoração, e é o ponto de partida para uma vida sábia. Reconhecer a infinitude de Deus, a sua imutabilidade e que ele é verdadeiro, foi o que nós vimos até aqui. E hoje vamos meditar na seguinte verdade: Deus é soberano. Diante de tantos acontecimentos adversos, em que é fácil nós cairmos na tentação de pensar que algo está totalmente fora do controle, é importante nós lembrarmos da nossa soberania divina. Deus exerce autoridade e poder sobre tudo, sobre todos, e nada foge do seu controle. Ele é rei absoluto sobre todas as coisas. E nós não somos, mas nós queremos isso. Nós queremos ser autoridade, queremos governar, queremos ter controle sobre as coisas. Olha a gente aí de novo. Queremos ter algum atributo que pertence somente a Deus. Nós queremos a soberania que só Ele tem. A Jen Wilkin trouxe uma ilustração no livro dela sobre o seu filho, quando ele foi orar o Pai Nosso. E ele orou da seguinte forma, ele era pequenininho ainda. Provavelmente fez um erro de pronúncia, mas enfim. Ele orou assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o meu nome. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade na terra e no céu. A gente ri, mas a verdade é que eu não sei tanto se isso é um erro de pronúncia, talvez seja o mais profundo desejo dos nossos corações. Ah, como nós queremos isso! Nós queremos a nossa vontade, nós queremos o nosso reino, nós queremos governar. Mas nós não somos qualificados para isso. E nós não temos esse direito. Deus é soberano sobre todos porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor de tudo e de todos. Por isso é que Ele exerce o direito de governar absoluto sobre toda a criação. Nós não. Governar absoluto sobre toda a criação. Um direito de Deus por ser o nosso Criador. Na sociedade em que a gente vive hoje, isso parece estranho, né? Um pouco ditatorial, talvez. Mas, de novo, a gente precisa se lembrar que nós pensamos isso porque nós somos limitados. E quando um ser limitado como nós assume um poder ilimitado, ou assim costumamos achar que é, mas só a Deus pertence o poder ilimitado, com frequência essa pessoa que está no poder se torna tão soberba por causa desse poder que ela requer que os demais façam qualquer coisa para torná-lo ainda mais poderoso, ainda que isso seja algo ruim ou prejudicial para essas pessoas. Mas no caso do nosso Deus, que é sim soberano, mas a gente não pode dissociar a soberania de Deus dos seus outros atributos, então além de soberano, ele é justo, ele é bom, ele é amoroso, nós vamos ver esses atributos mais para frente.
A nossa submissão, ela acaba se tornando um percurso natural quando a gente entende de fato quem Ele é. E além disso, precisamos nos lembrar de que Deus nunca exigirá de nós submissão a alguma coisa que nos cause qualquer dano. Nenhum dos seus mandamentos é pesado ou prejudicial para nós. Pelo contrário, as ordenanças que recebemos de Deus são para trazer-lhe glória, sim, mas também para nos fazer o bem, para nos trazer o bem. Ele usa a sua autoridade tão somente para nos fazer o bem. Sobre o que ele domina? Ele domina sobre tudo. Os governantes da terra estão todos debaixo do seu comando. Todos eles. Romanos 13:1 nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades terrenas, porque não existe nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Quer ela seja exercida para o bem do povo ou não, devemos nos lembrar que Deus está no controle. Em momentos como os que estamos vivendo, é muito desafiador a gente lembrar disso. Mas não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Nenhuma foi colocada ali fora do controle ou pegou Deus de surpresa. E nós devemos nos submeter a elas, porque ao fazermos isso, estamos nos submetendo em primeiro lugar a Deus. E Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, porque Ele é incapaz de mudar, ou seja, Ele é incapaz de perder o controle. É essa palavra, controle, que está no coração do que a gente tem que entender quando nós falamos de sabedoria divina. Vamos nos lembrar disso e meditar isso não só hoje, mas durante os próximos dias também. Deus está no controle. Deus está no controle. E aí a pergunta é, Ele está no controle do quê? A resposta para esse questionamento, ela é altamente relevante para a fé cristã. Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada que foge do controle de Deus. O R.C. Sproul coloca isso de uma forma muito clara. Se existisse uma única molécula nesse universo, uma única molécula que estivesse correndo livre, leve e solta por aí, a parte da soberania de Deus, então não teríamos garantia nenhuma de que qualquer promessa divina se cumpriria. Eu vou ler de novo. Se existisse uma única molécula nesse universo que estivesse correndo livre, leve e solta por aí, à parte da soberania de Deus, não teríamos garantia nenhuma de que qualquer promessa divina se cumpriria. Você quer trocar molécula por vírus? Você pode. Se existisse um único vírus nesse universo que estivesse à parte do controle de Deus, nenhuma das suas promessas nós poderíamos confiar. Ele está no controle. E se você está com tempo na sua quarentena, R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. Que livro, que simplicidade, que explicações maravilhosas acerca do nosso Deus. Recomendo, editora Fiel, dá uma olhada no Kindle. A última vez que eu olhei, tinham muitos livros da editora Fiel numa super promoção no Kindle. Que livro, que livro. Deus controla tudo de forma ilimitada. Como Jó bem reconheceu em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Deus controla todas as coisas, Ele pode orquestrar todas as coisas para o nosso bem, mesmo aquelas que foram planejadas por outras pessoas para nos fazer o mal. Podemos chamar isso de providência divina. Deus orquestrando tudo em favor do nosso bem. E o nosso bem é a glória de Deus e nos tornarmos mais parecidas com Cristo. Vocês se lembram de José e dos seus irmãos? Os irmãos que venderam José como escravo no Egito? E Deus usou isso para colocar José numa posição fundamental para mais tarde salvar os seus próprios irmãos e, em consequência disso, salvar a linhagem de onde Jesus nasceria? Para fazer com que Deus cumprisse as suas promessas? Deus orquestrou cada passo da vida de José para que ele estivesse exatamente onde ele tinha que estar, no momento em que ele tinha que estar, para que os seus propósitos fossem alcançados. Isso é maravilhoso. Mesmo controlando todas as coisas, aqueles que fazem o mal ainda são responsáveis pelas suas próprias ações. Também precisamos nos lembrar disso. Parece estranho, né? Ué, se Deus controla todas as coisas, como que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos? Não é Ele que está nos controlando? A soberania divina e a responsabilidade humana são duas verdades que existem de forma simultânea. Como fazer isso entrar na nossa cabeça
é um mistério. Um assunto que cabe discutir em alguns cursos, talvez, avançados de teologia. Não cabe na nossa devocional. Não entra na nossa cabeça. Mas Deus é ilimitado. E a gente já falou sobre isso aqui. Você adoraria um Deus que você entende e compreende por completo? Deus é ilimitado, ele é de fato incompreensível. Essa questão da responsabilidade humana e a soberania divina é um paradoxo. E a gente tem que olhar para isso como tal. Mas se a gente ficar focando demais nisso e ficar pirando demais nessas questões, a gente pode perder de vista uma coisa muito mais importante que está em jogo aqui, que é aquela realidade que eu já falei no começo. Deus é soberano, mas você não é. Deus é soberano, mas você não é. E se você é como eu, existem pelo menos 3 áreas que você busca soberania e controle absoluto. Dá uma olhada. Controle do seu corpo. A forma como nós nos relacionamos com o nosso corpo diz muito sobre a nossa visão de soberania. O nosso corpo não é nosso. Ele foi dado por Deus a nós e cabe a nós exercer a mordomia adequada dele. Deus nos deu para que nós cuidássemos dele de forma apropriada. Mas nós podemos desejar o controle excessivo sobre ele colocando-o no centro e nos tornando as malucas da dieta, as mais vaidosas possíveis ou, no nosso contexto atual, as hipocondríacas, que qualquer coisa já está preocupada, como se a gente fosse capaz de acrescentar 1 minuto, 1 segundo sequer à nossa vida. Como se nós fôssemos capazes de impedir que Deus cumprisse os seus propósitos sobre nós. Nós não somos capazes disso. A lista é muito longa em relação às formas que a gente é capaz de buscar esse controle que só pertence a Deus. E como que a gente pode saber se Deus nos deu o corpo para que nós cuidássemos dele? Como saber se a gente ultrapassou o limite da mordomia saudável para esse desejo excessivo por controle? Dá uma olhada no investimento de tempo, de assunto e de dinheiro que você investe nesse assunto. Você está obcecada por ser saudável em tempos de pandemia? Cuide-se. Mas lembre-se de uma coisa, quem cuida e controla do seu corpo de maneira soberana é Deus, não é você. Segunda coisa, o controle das nossas posses. Não é errado ter ou querer ter coisas. O errado é nós adorarmos essas posses e essas coisas que temos. Em um mundo que está prestes a entrar numa recessão econômica, num colapso econômico, talvez sem precedentes na nossa geração, cabe o lembrete. Se manter o que você tem, consumir e drenar a sua energia em excesso, talvez você precise rever o contexto de soberania e lembrar que tudo que você tem, na verdade, quem te deu, ou seja, quem realmente tem, é Deus. E Ele está no controle. Ele dá, Ele tira, Ele faz quando Ele bem entender. E ainda assim podemos ser como Jó e dizer, o Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. O que temos não é nosso. E o controle das circunstâncias. Essa aqui é para pirar. Em dias atuais, gente, olha como a nossa vida é incerta. Nós já percebemos isso já, não percebemos? Pensa em 10 dias atrás, como era a sua rotina 10 dias atrás, como está a sua rotina hoje. Deus sabe o futuro, mas nós não. E não saber o futuro acaba com a gente. E aí, por causa disso, nós tentamos estar no controle da situação. A gente quer se apegar a alguma coisa que faça com que a gente tenha alguma noção ou impressão de controle. E aí a gente planeja. A gente faz plano, rotina, programa. E quanto mais a gente vai percebendo que a gente não tem controle da situação, mais a gente vai tentando controlar. E na hora que isso não é mais suficiente, aí nós começamos a dar palpite quando a gente não é chamada, porque a gente está tentando controlar algo que fugiu do nosso controle. Nós criticamos ou refazemos o trabalho dos outros quando pensamos que ninguém está vendo. Você está lembrando de algumas situações aí, conjugais, da quarentena? Nós acumulamos tarefas para nós porque achamos que ninguém fará tão bem quanto a gente fará. Nós checamos as tarefas dos outros, refazemos as que os outros fazem, até deixamos os nossos cônjuges dirigirem, mas controlamos a faixa que eles estão, o momento certo de ultrapassar, a catraca do estacionamento que eles têm que entrar, qual a vaga melhor para estacionar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando o controle, porque nós queremos isso, queremos controlar as circunstâncias. E quando percebemos que não podemos, nós começamos a manipular e a usar os outros para que a gente consiga fazer isso. Deixamos os nossos filhos ajudar na cozinha, mas assim,
Ai, deixa que eu quebro o ovo, vai. Ai, faz isso aqui, mas eu não aguento, eu não aguento. Por quê? A velocidade com que eles fazem as coisas para nos ajudar, às vezes nos irritam, e porque a gente quer controle, a gente quer tomar isso de nós. A gente tem a intenção, mas deixa que eu faço, deixa que eu faço. Espero que, não sei se, como eu, você se identificou com alguns desses exemplos da quarentena. Quando nós buscamos o controle em excesso, quer do nosso corpo, das nossas posses ou das nossas circunstâncias, nós estamos dizendo nas entrelinhas que nós acreditamos que quem deveria governar o nosso universo somos nós mesmas, não Deus. Mas, quando paramos para pensar sobre o que de fato nós temos controle, puxa vida, nós não temos o controle de nada. De nada. E aqui pertence o controle das coisas? Vamos nos lembrar de 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ele é soberano. Ele é o Rei absoluto. Você não. Eu não. Por quanto tempo, então, nós vamos continuar lutando contra o nosso Criador, desejando o controle que só Ele tem? Por que desejamos tanto estar no topo? Jesus desceu até as profundezas para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele. Portanto, humilhe-se também. A gente está falando de soberania, de controle, e de repente vem a palavra humilhação, não combina, né? Não combina, mas é a nossa alternativa. O que pode ser mais lindamente humilhante do que abrir mão do controle que você pensa ter sobre você, das suas posses, das suas circunstâncias, e reconhecer que de fato quem controla tudo é Ele? Que possamos reconhecê-lo por quem Ele é, como soberano nas nossas vidas, entregar tudo a Ele e descansar, sabendo que Ele é por nós e Ele age em todas as coisas para o nosso bem maior. Providência. Deus orquestrando tudo para o nosso bem maior. Amém? Deus é soberano. Ele é rei. Você não. Vamos adorá-lo por quem Ele é e dar graças por quem nós não somos, mas estamos nas mãos daquele que, como diz uma música que eu gosto tanto, segura a eternidade nas suas mãos. Essa é uma certeza maravilhosa. Eu quero encerrar com um texto que eu li no Facebook do meu amigo pastor Lucas Leite. Que texto? Preste atenção em cada palavra. Em tempos de governantes orgulhosos, Deus ri em seu trono. Com um pequeno vírus, Ele os coloca humilhados de joelhos e os lembra da fragilidade deles. Em tempos de individualismo sem precedentes, com a quarentena, Deus graciosamente lembra cada pessoa da sua vulnerabilidade e necessidade de comunidade. Todos querem ser deixados em paz, a sós, até o dia que são forçados à solidão. Mas Deus, em seu amor, nos lembra que fomos criados para nos relacionar com outros, inclusive com Ele mesmo. Em tempos de busca obsessiva por autonomia e estabilidade independente, com a crise financeira e de suprimentos, Deus chacoalha o nosso chão e nos mostra como as coisas deste mundo, nas quais depositamos a nossa fé, não são dignas da nossa confiança. Nossas economias, carreiras, empregos ou até hospital e produção industrial não são capazes de garantir qualquer promessa. Se o Senhor não edificar a casa, trabalharemos em vão. Em tempos de um relativismo confiante, Deus sobriamente lembra a todos da certeza da morte e brevidade desta vida. Humanos morrem e não há como negar essa realidade. Mas a esperança que Deus oferece reside naquele que já venceu a morte, Jesus Cristo. Confie nele e você encontrará a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em tempos de ansiedade e depressão generalizadas, Deus torna claro a todos que há algo terrivelmente errado com o estado deste mundo. Um estado que revela que as coisas não são como deveriam ser. Mesmo assim, nada escapa do controle soberano de Deus. E para aqueles que se refugiam nele, ele diz: a minha graça te basta. Em tempos de enfermidade e enorme estresse, Deus nos leva de volta à única esperança real, de que está perto o dia em que entraremos no seu eterno descanso.
Ah, como será glorioso esse dia! Soberania, cuidado, zelo. Adore Deus, que tem tudo sob controle. Deus tem tudo sob controle e nós podemos descansar nessa soberania. Sim, é um texto maravilhoso. Eu vou postar esse texto para vocês no Instagram depois, tá bom? Quero que você pense, como temos feito todos os dias no final das nossas meditações, como a verdade da soberania de Deus faz você enxergar essa pandemia e a nossa situação de hoje. Como a verdade de que Deus tem tudo sob controle muda a forma como você enxerga a pandemia de hoje. E em oração, confesse a Deus as áreas em que você tem buscado controle de forma pecaminosa, excessiva. Peça a Ele que te ajude a confiar na sua soberania, no seu controle absoluto sobre todas as áreas da sua vida. E louve a Deus, porque Ele é soberano. E louve a Deus, porque você não é. Amém? Que essa verdade conforte os nossos corações. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, meditando sobre mais um dos atributos de Deus, tá bom? Eu vou colocar sim o link para esse texto ou o texto completo com o devido crédito. É um texto maravilhoso e realmente precisa ser reconhecida a pessoa que teve essa inspiração mesmo de escrever isso para o nosso conforto e lembrete. Um bom dia para todos vocês. Fiquem em casa, tá bom? Vai passar. Deus está no controle de tudo. Um abraço e até amanhã.